Olá, graça e a paz do Senhor Jesus a todos que estão assistindo esse vídeo. Estamos aqui mais um momento devocional, mais um momento de culto ao Senhor. E desde já eu quero agradecer a você que tem assistido, tem participado destes cultos, você que tem compartilhado. E convido você mais uma vez a chamar toda a sua família, para que vocês possam juntos estar cultuando ao Senhor. Que você possa continuar compartilhando com seus amigos, seus familiares. Que você, se possível, possa se inscrever no canal da nossa igreja, né? IEC Nova Esperança, para que você sempre possa acompanhar durante esse tempo de pandemia, mas também após isso, aquilo que nós vamos estar colocando de conteúdo, né, de adoração e louvor ao nosso Deus, de estudo da sua palavra. E eu quero convidar você a orar, para nós iniciarmos mais esse momento de adoração. Senhor, nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor, eu quero te bendizer por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu favor, pelo teu amor. Pai, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos ajudado, tem nos fortalecido. Ó Senhor, te peço pela vida de cada um que está, ó Deus, assistindo a este vídeo, que o Senhor possa abençoar as suas vidas, as suas famílias, aqueles que precisam se deslocar para trabalhar, que o Senhor guarde, aqueles que estão em casa e podem ficar, que o Senhor continue protegendo. E neste momento peço que o Senhor abençoe este momento de culto, de adoração a Ti, Senhor. E seja bênção, que venha edificar as nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor venha falar ao nosso coração através da Tua palavra. E que o Senhor receba o nosso louvor e adoração. Deus, esta é a nossa oração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor. Uma música que eu acredito que muita gente conhece. É a música chamada O Escudo. Um louvor muito bonito. Quero convidar você a louvar. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dás ordens às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpas
que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem, escudo para os que nele creem. Glória a Deus, a palavra do Senhor ela é escudo para nós, ela nos guarda, nos protege. Por isso nós louvamos ao Senhor. Quero convidar você a cantar um corinho, um cântico que eu aprendi também na minha infância, que fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Todas as provas que a gente passa, todas as lutas, nada disso pode nos derrotar plenamente, nada disso pode tirar o bem mais precioso que nós temos, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos louvar esse corinho. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem nos fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem forças, vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem forças, vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz.
está em ti, querido Senhor. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Vamos ler do versículo 12 até o versículo de número 42. É uma leitura um pouquinho extensa, mas eu queria fazê-la com os irmãos e a gente meditar um pouquinho a respeito da palavra de Deus nesse trecho da palavra do Senhor. Atos capítulo 5, versículo 12 até o versículo 42. Muitos prodígios e sinais eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo tinha grande admiração por eles. E aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, e levando-os para fora lhes disse: vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao amanhecer entraram no templo e ensinavam. Quando chegaram o sumo sacerdote e os que estavam com eles, convocaram o sinédrio e todo o conselho dos anciãos do povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas quando os guardas chegaram lá, não os encontraram no cárcere, e voltando relataram dizendo: encontramos a prisão fechada com toda a segurança, e nas sentinelas nos seus postos junto às portas, abrindo as portas, não encontramos ninguém dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse momento chegou alguém a eles e comunicou: vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo ensinando o povo. Então o capitão e os guardas foram e os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês, e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. E nós somos testemunhas destes fatos, nós e o Espírito Santo, que Deus aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo isto, se enfureceram e queriam matá-los. Mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento, e então disse ao sinédrio: israelitas, tenham cuidado com o que vão fazer a estes homens. Porque algum tempo atrás se levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, ao qual se juntaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos os que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Depois desse levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este foi morto, e todos que lhe obedeciam foram dispersos. Neste caso de agora, digo a vocês, não façam nada contra esses homens. Deixe que vão embora, porque se este plano ou esta obra vem de homens, será destruído. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los e correm o risco de estar lutando contra Deus. E os membros do sinédrio concordaram com Gamaliel. Então chamaram os discípulos e os açoitaram, e ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus, e os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio muito alegres, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e pregar que Jesus é o Cristo. Meus queridos, estamos vivendo, isso é repetitivo dizer, mas estamos vivendo tempos difíceis, tempos de adversidade.
E muitas vezes nós, nesses momentos de adversidade, queremos parar, queremos deixar de fazer a obra do Senhor e esquecemos que mesmo no meio das adversidades nós devemos continuar com a obra que Deus colocou em nossas mãos. E esse texto, nós lemos aqui boa parte do capítulo 5, ele fala e traz lições de como nós podemos fazer a obra de Deus mesmo diante das adversidades, mesmo diante das tribulações. Algumas características importantes e alguns aspectos que nós podemos tirar como lição de como estes apóstolos eles faziam a obra do Senhor mesmo diante de todos os problemas. O primeiro aspecto é que eles não cessavam de cumprir o ID de Jesus. Eu e você fomos chamados com uma missão diante do nosso Deus. Nós precisamos cumprir esta missão. Deus chamou a todos aqueles que creem para ser seus discípulos, propagadores do seu evangelho. Ele diz: vão por todo o mundo, pregue o evangelho a toda criatura. E estes apóstolos, eles tinham esse entendimento. E olha que aqui Atos dos Apóstolos fala do início da jornada cristã, após a ascensão de Cristo, após a descida do Espírito Santo, como esta igreja começou a se organizar, como eles começaram a avançar no Evangelho nos outros lugares do mundo, não só em Jerusalém. E eles enfrentavam muitas dificuldades, tanto perseguição por parte dos próprios judeus, que eram de partidos religiosos como os fariseus, saduceus, como também sofriam do Império Romano, que era vigente naquela época, e que tinha a pessoa, a imagem do imperador, como sendo Deus próprio na terra, que tinha que ser adorado. E estes apóstolos pregavam adoração a um único Deus, que não era o imperador. Perceba que eles eram perseguidos de todos os lados, às vezes apedrejados, mortos, presos. E eles, em primeiro lugar, não cessavam de cumprir o ídolo de Jesus. No versículo 12 ao 16, nós temos aqui uma leitura inicial, onde nós identificamos eles cumprindo o ídolo de Cristo. E dizem que muitos sinais e prodígios eram feitos por eles, pela mão dos apóstolos, através dos apóstolos. E pessoas eram curadas, espíritos imundos eram expulsos de pessoas eram libertas. E esta é a missão que Deus trouxe para nós: trazer o evangelho que transforma, libertar os cativos, os oprimidos, ajudar aqueles que estão passando por dificuldades. E perceba que diante dos apóstolos havia o poder de Deus sobre eles, e sinais e prodígios os seguiam. É o cumprimento da palavra de Cristo. Cristo diz: e estes sinais seguirão aqueles que creem. Pegarão em serpentes, tomarão veneno, não morrerão, terão liberdade para curar, poder para libertar de espíritos imundos. Obras maiores farão do que as que eu fiz, de sinais e prodígios. Então os apóstolos, eles seguiam nesta certeza, nesta convicção de cumprir o ídolo de Cristo, mesmo em meio às tribulações. O versículo 42, que é o último versículo do capítulo, depois de toda a perseguição que eles passaram na mão aqui dos saduceus, do Sinédrio, eles dizem, o versículo 42 diz: e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Não tinha tempo ruim, como a gente fala. E nós, qualquer coisinha, queremos parar, qualquer dificuldade, queremos deixar a obra de lado. Então, a primeira coisa que você precisa saber, que nós precisamos aprender, é que nos períodos de aflição, de adversidade, em qualquer tempo, nós não podemos cessar de cumprir o ídolo de Jesus. Nós temos uma missão para cumprir. Segundo, nos momentos de aflição, de dificuldade, eles não murmuravam. Pelo contrário, eles apenas obedeciam. E aqui eu quero dizer, não é simplesmente um obedecer cego, obedecer cegamente, mas é um obedecer sabendo a quem está obedecendo, sabendo a missão pela qual foram chamados. O versículo 29 diz: após eles serem pressionados por aqueles homens que expressamente proibiram eles de pregar a Jesus, eles dizem: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O que estes homens aqui estavam dizendo é que mais importante para eles
era obedecer a Deus, mesmo que eles perdessem as suas vidas. Perceba que o texto que a gente leu fala aqui de uma perseguição. Eles estavam pregando, eles estavam ajudando, eles estavam curando. E aí aqueles homens, o texto é muito claro, diz para nós, se encheram de ciúme, inveja. Versículo 17. Levantou-se o sumo sacerdote e todos que estavam com eles, o partido dos saduceus, e ficaram com muita inveja. E aí mandaram prender os apóstolos. Vai aparecer oposição, meu irmão, quando você estiver fazendo a obra de Deus. Vai aparecer pessoas com inveja, até mesmo pessoas que não deveriam, que deveriam na verdade apoiar, ajudar, elas vão se levantar. Mas não pare, obedeça. Se foi Deus quem mandou, meu irmão, obedeça, faça, continue. Sabendo aquele que te chamou, aquele que te deu a obra a fazer. Não murmure. Em nenhum momento aqui do texto nós vemos os apóstolos reclamarem ou murmurarem contra Deus. Mas Deus, eu estou curando, eu estou fazendo a tua obra, eu estou sendo preso ou açoitado. Não, em nenhum momento eles reclamam. E gente reclama qualquer besteira. Então, em segundo lugar, nos momentos de aflição, não murmurem, não reclamem, obedeça. Cumpra aquilo que você deve fazer. Terceiro lugar, nós temos que ter a certeza de que é Deus quem levanta, é Deus quem capacita, é Ele quem abre as portas, é Ele quem dá o livramento, é Ele quem está no controle de tudo. Os apóstolos tinham essa certeza. Versículo 19 e 20 diz, após eles serem presos, mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e levando-os para fora lhes disse, vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. E o interessante é que logo no versículo 21, reforçando a questão da obediência, diz, tendo ouvido isto, logo ao amanhecer entraram no templo e ensinaram. Eles tinham acabado de ser presos e foram soltos por uma ação sobrenatural e poderosa de Deus. Podiam ter medo, dizer, eu não vou mais pregar não, nem eu vou parar. Fui preso, mas não, logo ao amanhecer obedeceram, foram pregar. É Deus quem levanta, é Deus quem capacita, é Deus quem livra. Muitas vezes a nossa vida ela toma um rumo que chega a uma situação em que nós não gostamos ou nos vemos em perspectivas complicadas. Aonde está chegando isso? Aonde vai parar? Mas saiba que é Deus quem está no controle. Hoje eu estou há mais de 2 anos à frente com ações pastorais de uma igreja em Parnamirim. E até hoje eu não me sinto capacitado. Mas no início eu dizia, Senhor, mas eu vou assumir uma igreja, eu nem sou formado pastor ainda, estou em processo ainda de estudo, de seminário. Eu nunca fiquei à frente de uma igreja, eu não vou fazer um bom trabalho. A minha maior preocupação era não fazer um bom trabalho diante de Deus, não dos homens. Mas durante esses 2 anos eu tenho entendido que o Deus que chama, o Deus que levanta é o mesmo que capacita. É o mesmo que dá sabedoria, é o mesmo que direciona, é o mesmo que livra, que supre as necessidades. Quantos livramentos Deus já me deu, quantas bênçãos o Senhor concedeu, quantos pequenos detalhes eu tenho visto a mão de Deus, irmãos. Não pare, Deus te levantou, Deus vai te capacitar a desempenhar o papel que Ele tem para você. Quarto lugar, durante as adversidades nós temos que testemunhar a respeito de Cristo. Versículo 29 ao 32, diante dos seus acusadores, daqueles que estavam perseguindo, eles disseram, então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita exaltou o príncipe Salvador, a fim de conceder a Israel arrependimento e a remissão de pecados. E nós somos testemunhas destes fatos, nós e o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. Durante as aflições, as adversidades, seja testemunha de Cristo, não se cale. Atos capítulo 4, versículo 20 diz, nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido, ou seja, não podemos deixar de testemunhar a respeito de Cristo. Então, nesses tempos de pandemia, testemunhe a respeito de Cristo. Diga o que Deus tem feito na sua vida. Compartilhe com as pessoas que estão à sua volta para que elas também tenham esperança e saibam que existe um Deus que cuida, um Deus que ajuda, um Deus que está no controle de todas as coisas, meu irmão. Seja testemunho de Cristo. Quinto lugar,
Nas adversidades nós temos que entender que o dono da obra é Deus e contra ele não há quem possa combater. E irmão, a obra não é tua, a obra não é da igreja, a obra não é do pastor, a obra é de Deus e contra ele ninguém pode bater de frente. A Bíblia diz que agindo Deus, quem impedirá? Quem é que pode ir contra o Senhor? E interessante que o versículo 38 e 39 diz que um fariseu chamado Gamaliel, ele se levanta e ele fala, e ele diz o seguinte, neste caso agora, versículo 38, digo a vocês, não façam nada contra esses homens, deixe que vão embora, porque se este plano ou esta obra vem de homens, ela será destruída. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los e correm o risco de estar lutando contra Deus. Meus irmãos, a obra é de Deus, ninguém pode ir contra Deus. Ele te chamou, Ele capacita, mas Ele também está no controle. É Ele quem abre as portas, é Ele quem faz. E mesmo que você encontre oposição, se você estiver fazendo a obra de Deus, para a glória de Deus, não poderá ser destruída esta obra. Não poderá ser destruída. E em último lugar, para fazer a obra de Deus frente às adversidades, nós temos que ter a consciência que a nossa vida pertence a Cristo, está debaixo dos seus cuidados e da sua palavra. Versículo 40 ao 42 diz, então chamaram os apóstolos e os açoitaram, e ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. O versículo que mais me chama a atenção aqui nesse trecho é o versículo 41. Após eles serem açoitados, diz que eles ficaram muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. A alegria destes homens foi de ter sofrido açoites, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. Ou seja, de sofrer por causa de Cristo. Porque eles entendiam que Cristo sofreu por eles, morreu por eles, deu a vida por eles. E nós não aguentamos nem um pouquinho de sofrimento. Meus irmãos, para fazer a obra de Deus diante das adversidades, a obra esta que não pode parar, nós precisamos aprender essas coisas. Primeiro, não podemos cessar de cumprir o ídolo de Jesus. Segundo, nós não podemos murmurar, reclamar, nós temos que obedecer. Terceiro, nós temos que entender que Deus é quem chama, capacita, levanta, abre as portas, dá livramento, está no controle de tudo. Quarto lugar, nós temos que testemunhar a respeito de Cristo, ser as suas testemunhas, os seus embaixadores aqui nesta terra. Quinto, nós temos que saber que Deus é o dono da obra e contra Ele ninguém pode. E em último lugar, tenha consciência de que a sua vida pertence a Cristo, a sua vida pertence a Ele, para cumprir a sua vontade, estar debaixo do cuidado dEle. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, por esta palavra maravilhosa que vem de encontro aos nossos corações. Pedimos que Tu, pela Tua graça e misericórdia, Senhor, venhas, ó Deus, nos ajudar a ser obedientes e a mesmo diante dessas dificuldades, fazer a Tua obra, Senhor, cumprir a Tua vontade, cumprir o Teu íris, Senhor. Nós te agradecemos porque Tu tens sido, ó Pai, poderoso em nossas vidas ao ponto de nos guardar de todo mal. Nos ajuda, Deus, na continuidade dessa situação, que possamos exaltar e glorificar o Teu nome. Nós oramos assim agradecidos, ó Deus, por cada família que tem cultuado a Ti através destes vídeos. Abençoa, Senhor, supre as necessidades. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus.